Olá, tudo bem? Se o diabo existe, então a morte de Jesus foi em vão. É isso mesmo. Se o diabo, criado pela religião, existe, então o sacrifício da cruz não serviu para nada. Vejam que está em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o diabo, além de matar, ainda escravizava. Mas, na morte, no sacrifício da cruz, ele foi derrotado. O diabo foi derrotado. Que diabo foi esse? É o diabo de chifre, de cauda, que solta fogo pela venta? É esse diabo? O que significa a palavra diabo? Acusador, adversário, traidor, mentiroso. Qualquer adjetivo pejorativo de uma pessoa é um diabo. Isso foi no dialeto, isso era no dialeto dos judeus. Era diabolos. Diabolos. Consegue entender? Então, na morte, o escritor aqui diz que Jesus destruiu o diabolos, destruiu o acusador. Se você ler em Apocalipse 12, 10, lá no capítulo, no versículo 1, fala que a mulher estava para dar à luz. Mas chega no versículo 10, então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é que acusava? O diabo. E o diabo eram as leis. Em João 45, em João capítulo 5, versículo 45, Jesus disse: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Olha o diabo aqui quem era. Olha o acusador quem era. Olha o diabolos quem era. Porque o diabo, além de acusar, de matar, no versículo 15 de Hebreus 2, ainda fala: e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o diabo, o acusador, as leis de Moisés, elas destruíam, elas matavam, elas aprisionavam, inclusive foi através delas que Jesus foi pendurado naquele madeiro. Foi através delas que os fariseus, os líderes religiosos, sentenciavam, matavam e açoitavam todos os discípulos que falavam do Cristo ressuscitado depois da cruz. Eles foram mortos, perseguidos. Era o diabo que andava ao derredor deles para devorá-los, para destruí-los. Você entende? E a escravidão, aqui Romanos 8,15, fala assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Você consegue entender? Que é um grande erro a religião ficar por aí dizendo que existe diabo, que o diabo tem chifre, tem cauda. Nunca na Bíblia, em lugar nenhum, foi falado do diabo como um ser de chifre, de cauda, um ser que solta fogo até pela venta, pelo carcanhar. Nunca, 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 nunca. Sempre foi usado como um adjetivo. Paulo mesmo entrega esse rapaz a Satã, a Satanás. Satanás, quem eram os acusadores? Quem eram os acusadores? Os fariseus, os líderes religiosos, o sumo sacerdote. Aqueles que utilizavam das leis para sentenciar as pessoas, para aprisionar, para matar. Então, se o diabo existe, então a morte de Jesus foi em vão. Se você conhece algum religioso, compartilha esse vídeo com ele, mostra esse vídeo pequenininho para ele, fala, dá uma olhadinha, dá uma olhada, pesquisa isso daí. Como que você fica ainda falando que o diabo existe? Então, se o diabo existe, o sacrifício, a morte de Jesus foi algo inútil, foi em vão.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, fica aí. Um engano, uma mentira milenar, mais de 1000 anos. Aí eles entram no comentário colocando: você é um comedor de cuscuz, você é um mentiroso, você é um anticristo, você é um falso profeta. Você vê, eles vivem nos acusando e não conseguem discernir as mínimas coisas espirituais. Eles não conseguem, porque eles são carnais, eles são literais. Aí fala assim: vocês são muito arrogantes, vocês que vivem contradizendo, vocês que são hereges, vocês são muito arrogantes. Não é arrogante, é porque está escrito e a gente dá valor, a gente acredita. Eu acredito no que está escrito, não acredito em doutrina de homem, eu não acredito em narrativas de homem que usa terno e gravata, claro que não. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. E o diabo era o acusador, o diabo era o adversário. Inclusive, Paulo também usava o diabo como a nossa natureza carnal, a nossa alma, que ela se opõe ao espírito, e o espírito se opõe ao diabo, a natureza carnal. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço que você vendo aquele joinha, me apertar aí o coraçãozinho, comenta, compartilha, se inscreve, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom?